Hoje vamos falar sobre PGBL e VGBL, que é um assunto muito útil para quem planeja se aposentar com estratégia fiscal. Talvez você nunca tenha ouvido falar em PGBL e VGBL, mas fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar detalhadamente todos os detalhes que você precisa saber para começar a planejar sua aposentadoria. E não importa se você é novo, é aí que você precisa começar a pensar, porque quanto mais novo você já pensa nisso, mais fácil é para você investir mesmo com pouco dinheiro, porque você tem um tempo a seu favor. Se você começa a pensar na sua aposentadoria desde novo, isso vai facilitar a sua vida lá na frente, melhor do que uma pessoa que começa a pensar com 50 anos, quando já está perto de se aposentar. Aí vai ficar mais difícil. Então, bora lá! Vamos começar a falar aqui sobre as diferenças entre PGBL e VGBL para o INSS. Todo mundo sabe, acredito eu, o que é o INSS, né? Só que muitas pessoas nunca pararam para pensar que esse tipo de aposentadoria não vai te aposentar da melhor forma. Se você hoje é obrigado a pagar, você não tem a sua aposentadoria garantida. Isso não é uma garantia. E esse é o maior problema. O INSS é um esquema de pirâmide, para a gente resumir basicamente. As pessoas que estão na base dessa pirâmide são os trabalhadores em idade ativa. Já as pessoas que estão lá no topo são os idosos aposentados. Esses idosos estão recebendo dinheiro de quem? De quem está trabalhando. Ou seja, o dinheiro meu e seu, quando a gente contribui para o INSS, ele não está indo para um fundo só nosso, ele está sendo distribuído para quem já está aposentado. Então esse dinheiro ele não fica guardado. Por isso que quando você se aposentar, ninguém vai te garantir que você vai receber aquilo que você pagou. Ninguém te garante que aquilo vai estar acumulado. Não é nada disso. Por isso que você precisa buscar estratégias e investimentos que vão te ajudar a formar uma aposentadoria melhor para você ter mais qualidade lá no futuro. E é aí que entra esses dois tipos de previdência, PGBL e VGBL. INSS é um tipo de previdência só que pública. PGBL e VGBL são previdências privadas. Essas duas previdências são muito interessantes para quem busca estratégia fiscal lá no momento do resgate, quando você for resgatar o seu dinheiro. Agora, bora entender a diferença entre PGBL e VGBL. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. Então só muda a primeira palavra basicamente. E esse significado é só mesmo para você ter ciência, mas não é isso que vai fazer a baita diferença. O que você precisa entender são as características por trás de cada um. No PGBL, eu gosto de dizer que são para pessoas que têm pedigree, ou seja, pessoas mais ricas, que fazem a declaração do imposto de renda completa. Porque você pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual no imposto de renda. Vamos supor que a sua renda bruta anual é 60 mil reais. E como no PGBL você pode deduzir até 12% de imposto sobre a renda bruta, isso seria 7.200 de IR. Então, ao invés de você pagar imposto sobre os 60 mil, você vai estar pagando imposto sobre 52.800, que é o valor que sobrou depois que você deduziu esses 12%. Ou seja, isso é uma estratégia fiscal. Ao invés de você pagar imposto sobre todo aquele valor, você já deduz, já que você investiu em PGBL, e aí o imposto seu vai ser cobrado sobre um valor menor, né? Sobre o resultado que ficou depois que você diminuiu o valor da sua renda com o valor dos 12% de imposto. Então presta atenção, você só vai contratar o PGBL se você faz a declaração completa, se você também contribui para o INSS ou regime próprio, onde entra os servidores públicos, e também se você quer reduzir o seu imposto hoje. Então é basicamente essas três características principais. Agora você precisa saber de outras características muito interessantes depois que você contrata esse plano. Uma delas é a questão de você poder indicar um herdeiro, um beneficiário. Então você já consegue indicar um beneficiário e esse investimento ele não vai para inventário. Ou seja, não tem dor de cabeça caso você morra, né, e outra pessoa precise daquele dinheiro, então você já vai deixar aquilo indicado para ela, né, como beneficiário. Outra questão é que no momento em que você for resgatar para usar a sua aposentadoria, né, quando chegar o momento de você usar, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Você pode resgatar todo esse dinheiro de uma única vez e reinvestir em outros lugares para ele ficar rendendo e você ir recebendo de forma mensal. Mas você precisa tomar cuidado na hora de resgatar para não deixar esse dinheiro parado e ir gastando ele todo. Agora vamos entrar para a parte que mais importa do PGBL, o imposto. Como que vai
funcionar a questão da tabela regressiva, né, do imposto de renda quando você investe no PGBL. E é aqui que entra a estratégia. Só vai compensar você investir em PGBL se você for deixar esse dinheiro investido mais de 10 anos. Por quê? Justamente porque depois de 10 anos você entra naquela alíquota mínima de 10%. Então, quando você for resgatar aquele dinheiro, vamos supor que você vai resgatar 11 anos depois, né? Passou de 10 anos. Você vai ter que pagar apenas 10% de imposto. Só que detalhe, é sobre o valor total do seu patrimônio. Se você tiver 200 mil ali em PGBL, você vai pagar 10% de 200 mil. Não é só sobre o que rendeu. Só que a característica principal, o que faz valer a pena, é justamente o imposto ser o menor imposto possível nos investimentos. No PGBL, 10% é o imposto mínimo que uma pessoa consegue pagar quando ela investe. Então, no PGBL você tem essa vantagem. Porque se fossem outros investimentos, como por exemplo IPCA, você estaria pagando os 15% de imposto. Então, aqui no PGBL, você vai conseguir a alíquota mínima que existe no mercado financeiro todo, que são os 10%. Agora, uma única desvantagenzinha que é sobre o valor total. Só que por isso que eu tô falando, só vale a pena você investir em PGBL se você for resgatar com a alíquota mínima de imposto, que são os 10%. E para isso você precisa deixar o seu dinheiro investido mais de 10 anos, ou no mínimo 10 anos. Eu vou deixar a tabela regressiva aqui para você ver como que funciona a alíquota do imposto. Se você fosse resgatar, por exemplo, antes de 2 anos, esse seu investimento, você pagaria uma alíquota de 35%, como você pode ver aí na tabela. Então não compensaria, porque é uma alíquota muito maior do que até mesmo os investimentos ali de renda fixa normais, né, que começam com uma alíquota de 22,5%. 35% é muito sobre o valor total. Então imagina você investir 10 mil reais e aí, porque você não se planejou, ter que resgatar esse dinheiro antes de 2 anos. 10 mil reais eu tô jogando baixo, tá? Porque tem gente que investe bem mais. Pensa um pouquinho, por favor, não faz besteira com o seu dinheiro. Tô aqui justamente para te dar clareza. Agora vamos falar sobre VGBL. Para quem que serve esse tal plano de aposentadoria? São para as pessoas vira-latas. O V, galera, eu gosto de dizer para vira-lata, mas não me leve a mal, mas é apenas uma forma da gente saber essa diferença entre PGBL e VGBL. PGBL, o P é para quem tem pedigree. Você pode perceber que são para pessoas que fazem declaração completa, que já têm uma renda maior. Agora, o VGBL são para pessoas até mesmo isentas de imposto de renda. São para pessoas que fazem a declaração simples. No geral, o VGBL é feito pela maioria das pessoas. Agora, se tratando do imposto no VGBL, como que funciona, né? Você vai ter o imposto sobre o rendimento. Essa é uma diferença entre PGBL e VGBL. Agora, a tabela regressiva é da mesma forma. Tem que se atentar a isso também. Na hora de você contratar, você vai escolher se você quer contratar a tabela regressiva ou progressiva. A tabela regressiva é a mesma do PGBL, a que eu te mostrei. Já a tabela progressiva vai seguir de acordo com a alíquota do imposto de renda para os salários normais, podendo chegar até 27,5% de imposto. Porque vai depender da renda dessa pessoa. Se a renda dela não for tributada e for isenta, ela então vai ter esse benefício fiscal, né? Vai ter a isenção do imposto de renda. Então não vai chegar nem a ser cobrado os 27,5% de imposto sobre o rendimento, entendeu? Então, sobre a questão do imposto, é basicamente o seguinte: as tabelas de imposto são as mesmas tanto para PGBL quanto para VGBL, mas a base de cálculo que é diferente. No PGBL, você paga o imposto sobre o valor total, diferente do VGBL que você paga sobre o rendimento. Além disso, faz sentido você contratar o regime regressivo se você tiver certeza de que você vai deixar o seu dinheiro mais de 10 anos, porque daí você vai pagar aqueles 10% de imposto, lembra? Gente, agora um erro muito, mas muito importante que você precisa tomar muito cuidado é justamente, vixe Maria. Existe basicamente 2 fases quando você vai investir em previdência. A fase de acumulação, quando você sempre está aportando todos os meses, que é a fase 1, onde você está acumulando patrimônio. Só que, a partir do momento que você decide parar de investir para começar a receber, você tem a opção de escolher o tipo de renda que você quer receber. Tem a renda vitalícia, tem a renda por um período determinado, e é aqui onde mora um erro. Se você opta por renda vitalícia ou renda por um período determinado, a partir do momento que você
faz isso, você não pode voltar atrás. Então tem que tomar muito cuidado com quem está te vendendo isso, com quem está cuidando, né, da sua previdência para você. A melhor forma de você resgatar é sacando tudo de uma vez, depois que você passou pela fase de acumulação, e depois reinvestir esse dinheiro em outros investimentos mais líquidos, investimentos também que estão rendendo bem, tá? E seguros, porque você tá querendo aquela aposentadoria justamente para você ter segurança, né? Então, cá entre nós, muito cuidado com quem está te oferecendo uma previdência privada, porque isso é um valor, é um investimento de longo prazo para o seu futuro, e no momento, quando você for resgatar esse dinheiro, você tem que tomar cuidado também, tem que lembrar disso. E claro, durante o período de acumulação, né, quando você está construindo patrimônio, você precisa estar ciente de quanto está rendendo o seu dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, você precisa saber quanto que está rendendo. Será que está rendendo o mínimo que deveria? Será que está rendendo muito pouco? Ou será que está rendendo bem? PGBL e VGBL, então, são estratégias muito boas para você não depender somente da merreca do INSS. Às vezes você não vai ter nem dignidade suficiente. Às vezes você vai ter que continuar até mesmo trabalhando para ter uma renda digna que você merece. Já os planos de previdência privada, PGBL e VGBL, eles estão muito bons desde que você escolha fundos bons. PGBL e VGBL, eles são modelos, mas o tipo de investimento que você escolhe são fundos de investimento que seguem esses dois tipos de modelo, né? E aí, na hora que você vai contratar esse tipo de previdência privada, você vai escolher qual é o regime que você quer, qual é a tabela regressiva, se você vai querer indicar um beneficiário. Então, tem tudo isso, além do prazo também, né, que você escolhe. Só que depois que você investe, vamos supor que o gerente do banco te recomendou e você descobriu depois de um tempo que está rendendo muito mal, está em um fundo de previdência péssimo, não está nem batendo o CDI. O que você pode fazer? Você pode pedir a portabilidade. Você não precisa pagar imposto quando você faz a portabilidade para o mesmo CPF, entende? O que você não pode fazer é transferir esse tipo de investimento para uma outra pessoa de um outro CPF. Então, se você quer fazer apenas a portabilidade de um banco para outro, de um fundo para outro, você pode, tá? E deve, caso o seu fundo esteja ruim. E agora, pra gente finalizar o vídeo, como faz para você investir em PGBL e VGBL? Basicamente, você precisa investir em um fundo de investimento, como eu te falei. E esses tipos de investimento você encontra em vários tipos de bancos, só que o que eu mais recomendo é o BTG, como eu já falei em outros vídeos, porque é o maior banco de investimentos da América Latina. Lá vai ter profissionais qualificados também para te ajudar quando você for fazer esse tipo de investimento, e também você já vai ter a certeza de que você vai estar no melhor. Então é melhor você começar do jeito certo desde o início, porque já que você vai investir pensando a longo prazo, esse dinheiro precisa estar em um lugar bom desde o início. E lá no BTG você encontra vários tipos de investimentos, como os fundos de previdência privada. E é muito importante também que você pesquise sobre aquele fundo quando você for investir. É interessante também que você peça a ajuda de algum profissional onde você já tem confiança, como um consultor de investimentos ou até mesmo um assessor, e você faça várias perguntas para ele, pode perguntar tudo isso que eu falei no vídeo para ver se ele realmente vai te falar a verdade mesmo, se ele vai te orientar da melhor forma, se ele vai usar estratégias fiscais com você. E aí você realmente depois para um tempo, estuda sobre aquele fundo, vê se é realmente aquilo e depois você investe, tá? Mas para investir é bem simples, tá? E lembrando que o investimento mínimo também, no início, quando você faz a portabilidade, por exemplo, ou contrata um novo fundo, é de R$1.000. Depois, nos próximos meses, você tem que investir no mínimo R$200 naquele fundo, entende? Se não me engano, é isso mesmo, tá? Então, galera, esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado. E já que a gente tem que pagar imposto, que a gente faça isso de forma estratégica, não é mesmo? Então, galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!